That's how you change the world. That's how you change the world. Quem quer tá aí. Ai, ai. Bom, vamos lá. Thiago, vou começar falando sobre desafio. Aqui no Move, a gente trabalha um desafio por mês, mais ou menos. Então a gente já distribuiu água na rua pra galera evangelizando, a gente já doou sangue, já soltou balão em praça pública com testemunho de vida de cada um, já ajoelhou em praça pública, já foi em asilo cantar e alegrar um pouco os velhinhos. A gente já fez um monte de loucura aqui. E no seu último DVD, foi em 2012, né? Certinho. Então, eu fiz a tarefa de casa, viu? A Vivian me ajudou. No seu último DVD, você fala no texto de abertura, que é muito bacana, que aquele DVD, aquele projeto era um grande desafio, que muita coisa mudaria a partir dali. Então, a minha primeira pergunta é, o que mudou após o DVD, Somos Todos Iguais, e se foi esse o maior desafio do seu ministério? Não foi o maior desafio, né? Eu acho que os desafios ligados ao caráter, ligados à vida cotidiana, e usar o microfone sem ele falhar, são desafios maiores. Mas mudou sim, porque havia uma expectativa muito grande que depois do DVD minha carreira iria decolar e tal, né? Não era a minha expectativa, mas era a expectativa de algumas pessoas, né? E aí eu quis fazer um trabalho, claro, eu não queria gravar o DVD no início, mas houve uma fala muito importante sobre o valor que isso poderia ter para algumas pessoas, mas eu não queria gravar o DVD não porque eu não gosto disso, mas porque para mim era muito claro de que a minha caminhada ministerial é uma caminhada simples, singela, que se crescer um pouco mais vai ser de maneira muito tranquila, muito natural. Eu achava que o DVD era um salto grande demais para o meu trabalho. Por exemplo, para alguém gravar um DVD, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, o meu DVD você gasta em média de 80 a 90 mil reais para gravar um DVD. E para você gravar um DVD, você precisa ter um público consumidor que te dê pelo menos o retorno do que foi investido. E eu não tinha um público consumidor nem que repunha os CDs, que eram bem mais baratos. Então era um salto que não fazia muito parte da minha realidade. Mas o Baruch, por acreditar muito no nosso trabalho e querer muito que a gente fizesse, ele, cara, foi atrás. E aconteceram vários milagres, assim, pessoas que chegavam querendo doar coisas. Teve amigos distantes que doaram valor em dinheiro para ajudar no DVD. Teve um cara que doou parte dos instrumentos que foram usados para a gravação, que eram caros, e ele fez por um valor irrisório. Então aconteceram coisas bem interessantes, bem legais. E o que mudou foi isso, mudou um pouco no coração das pessoas, assim. Eles entenderam que meu ministério era um ministério mais tranquilo, mais de igreja mesmo, e que se acontecer de um dia crescer mais, vai ser, na minha humilde opinião, daqui a muito tempo, talvez eu nem seja vivo mais. Sabe aqueles caras que o trabalho é reconhecido depois de muitos anos? Talvez isso aconteça comigo. E eu estou feliz se meu filho um dia falar, meu pai era do Somos Iguais e tal, eu já vou ficar feliz. Se ele não falar de mim, eu vou ficar feliz também, porque eu vou estar morto, então não vou saber de nada. Legal. Você falou aí que você achou que era um salto muito grande para a sua carreira. Daí eu perguntei hoje mais cedo para o pessoal que estava aqui com a gente. Como é que é isso de conciliar o que é o seu ministério, também ser sua carreira profissional, e conciliar isso com a vida pessoal, com a igreja local, com os trabalhos igual hoje aqui que você é convidado para estar e tal? Como você faz? Cara, para mim é bem tranquilo. É mais difícil lidar com as pessoas que não entendem, mas que entendem diferente de você o que você faz, né? Então, na minha cabeça é muito claro, né? Eu tenho uma atividade musical, eu tenho uma banda, a gente tem um som, a gente tá na estrada, existem eventos que convidam a gente, eles pagam por isso, eles investem no nosso ministério. E para mim é tranquilo, isso é muito resolvido na minha cabeça, até porque eu sempre digo isso, um amigo meu que é muito inteligente, ele é um professor, ele é sociólogo e tal, e ele faz um trabalho lindo com crianças, e ele escreveu no Facebook dele, assim, logo depois que ele tirou uma foto com 500 crianças lá, ele colocou, eu gostaria que os cantores tal fizessem algo além de cantar, e ele citou meu nome, né, no post. Aí eu fiz questão de escrever para ele, porque as pessoas, elas acreditam, a grande parte delas, de que a nossa maior parte da nossa vida nós passamos no púlpito, mas não é, a maior parte da minha vida eu passo em outros lugares, né?
O meu ministério não está resumido à minha atividade musical, até mesmo pregar. Meu ministério está envolvido em como eu vivo na minha família, a que maneira eu ajo no meu bairro. Eu não sou obrigado a fazer o que as pessoas acham que eu devo fazer para mostrar que eu sou um cara generoso ou um cara compassivo. Porque quando você entra nessa neura de querer provar para as pessoas, ou de tentar provar para elas que você não é um usurpador, que você não é um mau caráter, você vai ficar infinitamente nisso, porque você vai provar para um, aí depois um outro vai querer que você prove de outro jeito, e o outro vai querer que você prove de outro jeito. Então, assim, na minha mente, eu tenho a minha igreja local. De final de semana, normalmente eu tenho uma atividade muito frenética, né? Então, o que eu fiz? Eu mudei de igreja, a minha igreja ficava muito longe do meu trabalho. Eu conversei com o meu pastor, conversei com o meu pai, fiquei 20 anos nessa igreja, mas eu não conseguia mais servir localmente por causa das viagens. E tinha uma igreja que ficava muito perto do meu trabalho, que é de um pastor conhecido meu. Uma igreja que na época tinha quantos membros, Thiago? Uns 80, 70? Uns 70 membros. E aí eu falei, pastor, eu preciso fazer alguma coisa, eu quero servir na igreja local. Eu saí de uma igreja que eu fiquei 20 anos, que eu amava, e fui para uma outra igreja, e lá, toda terça-feira eu estou lá, eu desenvolvo os cultos de terça-feira junto com o meu pastor, ele prega uma terça, eu prego outra, eu levo os amigos para estar lá com a gente, eu participo dos trabalhos que eu posso. Então, eu acho que tudo depende muito da sua capacidade de distinguir o que você é e o que você precisa parecer. Quando você entende, cara, que você não precisa parecer nada para ninguém e de que você tem que ser o que você é, eu acho que isso é muito resolvido. Eu não tenho dificuldade nenhuma de lidar com a carreira, com o ministério, até porque meu ministério não é minha carreira, meu ministério é minha vida. Meu ministério é tudo que eu faço, meu ministério é todo lugar. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então meu ministério é o sopro, é o fôlego. E a minha carreira musical faz parte dele, então é tranquilo. Muito bom, talvez por isso você alcance tantas pessoas. Thiago, você falou aí de ministério e tal, e aí lendo sobre você, eu vi que você nasceu em família cristã, cresceu em igreja, cantou em coral, estudou piano, depois saiu para música contemporânea e tal. Então você cresceu nesse meio, o que é comum para a vida de muitas pessoas. A minha esposa, por exemplo, também cresceu na igreja já. Só que tem um problema nisso. É muito bom, mas tem um problema. Geralmente o jovem, quando chega na fase de adolescência e juventude, ele quer experimentar o mundo, porque ele não conhece isso ainda. Geralmente quem vem de lá vem desesperado, não quer nunca mais, porque já sabe como que é. Mas quem cresceu aqui cresce refugiado disso, não tem muita noção do que acontece e tem essa vontade. Aconteceu isso com você, na sua juventude? Eu acho que, na verdade, o que aconteceu foi que eu era muito aculturado, uma palavra que o Cutrim gosta de usar, eu era muito aculturado, né? Eu não era uma pessoa convertida. Então, eu creio que eu comecei a levar a sério a minha caminhada com Cristo quando eu entendi o que era a minha conversão. Então, eu vivi um tempo de querer curtir, por exemplo, eu usava topete, acreditem, eu já usei topete. Eu peguei aquela fase que tinha o gel de colorir cabelo. Quem tem a minha idade e já usou aquele gel de colorir cabelo, levanta a mão e confessa o pecado agora. Ninguém da minha idade. Na minha época tinha uma moda de colocar brinco de pressão, usar gel de tingir cabelo, ouvir travessos. Eu peguei essa fase aí, cara. Eu ouvia travessos, eu era fã do Rodriguinho, meu e-mail era travesso.sp@bol.com.br. Eu entrava em sala de bate-papo para ficar puxando assunto, fingindo que eu era pagodeiro. E eu usava brinquinho de pressão escondido da minha mãe. E usava calça poperona, aquelas bem largonas, tênis com um cadarço desse tamanho. Mas assim, eu nunca tive a vontade de usar drogas, eu nunca tive vontade de usar as drogas lícitas também, beber, fumar. Eu nunca tive vontade de viver uma vida promíscua. A minha coisa era mais o formato, eu achava legal aquela coisa de mudar o visual, de ser descolado. Mas graças a Deus, por eu ter nascido numa família tão correta, mesmo que eu não tivesse ainda tomado uma decisão muito séria ao lado do Senhor Jesus, meu coração não era muito fã dessas paradas, não. Eu gostava mesmo de sair com os brothers, de dormir na casa dos amigos, de ficar assistindo Doug Funny, assistir Anos Incríveis, gravar o Carrossel para ficar chorando vendo o Cirilo sendo humilhado pela Maria Joaquina. A minha parada era essa, a minha vida era essa. Eu ficava assistindo as nossas histórias, Gloob Gloob, essas coisas aí. Legal. E assim... Gloob Gloob!
A minha próxima pergunta seria, quando foi que você, que também é muito comum, já que nasceu em família cristã e tal, viveu à sombra do seu irmão há muito tempo, quando foi que você teve a sua primeira experiência com Deus, se você lembra, e qual foi essa primeira experiência? Você pode compartilhar comigo? Eu vou falar a que foi mais decisiva. Eu creio que tive muitas outras antes, mas a mais decisiva foi quando eu fui num culto de jovens na Renascer. Na época a Renascer estava em alta, naqueles trabalhos de segunda-feira, e uma amiga minha me convidou para ir no culto de lá. E a minha igreja, ainda é a ex-igreja que eu era, ela é muito tradicional, assim, né? E na época não podia bateria, guitarra, eram os mais velhos que diriam. Isso aqui está acontecendo hoje era impossível, né? Naquela época, tipo, jovens, meu Deus, era o problema da igreja, só isso. E quando eu fui nesse culto, eu vi uma coisa incrível, eu vi juventude ajoelhada, eu vi jovens chorando, eu vi um cara todo estilosaço, assim, eu lembro como se fosse hoje, com uma bermuda de skatista, bombeta para trás, ajoelhado, de mão levantada, assim, profetizando e tal. E eu, sendo de uma igreja muito tradicional, eu sou batista, ainda sou, de uma igreja de critérios doutrinários muito inflexíveis e tal, ver uma juventude apaixonada por Deus, mesmo que fosse uma coisa muito efêmera, pode ser que o cara saiu de lá e fez um monte de besteira, mas aquilo que eu vi, aquele recorte no tempo, aquele cenário, aquilo me conquistou. E dali em diante, eu acreditei que eu poderia ser um jovem normal, um jovem que respeitasse a opinião das pessoas, que não forçasse ninguém a crer no que eu creio, um cara que não se achasse o melhor do que os outros porque professam uma fé que eu creio ser a correta, que eu podia ser um cara menos incômodo para os outros e mesmo assim ser de Jesus, mesmo assim ter uma fé verdadeira, mesmo assim amar o Senhor e produzir alguma coisa que valesse a pena. Tem uma frase, não sei se é assim, tá? Se alguém souber essa frase, me corrija, por favor. Se você souber, é de verdade. Se for para você dar sua opinião sem saber, fica quieto. C.S. Lewis disse assim, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Quando eu entendi isso, cara, que tudo que não é eterno é eternamente inútil, minha vida mudou. Então acho que essa foi a experiência mais marcante. Muito legal. E Thiago, tá acabando já, tá? Eu sei que é clichê perguntar isso, mas eu vou ter que perguntar. Qual que é a música ou o trabalho, sei lá, que mais marcou o seu ministério? Não vale falar todas, tá? Todo mundo fala isso aí, mas aquela que de fato você falou, nossa, essa aqui é a mais. Para a gente poder decidir tem que se usar um critério, né? Então eu vou usar o critério do testemunho que mais me marcou diante da música, né? Eu escrevi, no meu primeiro CD, eu gravei uma canção chamada Canção de Agar. Agar, aquela serva de Sara, que fica grávida de Abrão, que na verdade já era Abraão, ficou grávida dele, e ela passou por um momento muito engraçado, porque de uma hora para outra, de escrava egípcia, ela se tornou a sensação do povo de Deus, porque como Sara não engravidava, todo mundo acreditava que o filho da promessa nasceria de Agar. Então, cara, ela virou pop, o Instagram dela estava bombando, o Facebook dela uma loucura, ela era amada, as mulheres queriam ser igual a ela e tal. Até que Sara fica aí revoltada com algumas atitudes que Agar tem com o filho dela, e aí Isaac já havia nascido, se eu não me engano. Não, minto, não. Sara fica com raiva de Agar e manda ela embora, ela está grávida, né? E aí um anjo aparece para ela e diz assim, Agar, de onde você vem, para onde você vai, né? Volta, humilha-te diante da mão da sua senhora e tal. E aí eu escrevi uma música baseado nisso, era o que eu estava vivendo na época, de que Deus ele nos vê, de que Deus quer que a gente retorne para o lugar de onde a gente fugiu e tal. Eu escrevi essa música. Meses depois eu recebi um e-mail de uma garota que não era cristã e ela estava muito frustrada com a vida e ela decidiu se suicidar. O suicídio acompanha meu ministério, não sei porquê. E aí ela foi para uma casa de praia de uma amiga dela que era evangélica. Ela queria se matar num lugar isolado e ela pediu para a amiga para ficar um tempo lá, para descansar a cabeça. Só que ela não queria morrer no silêncio, ela queria morrer com trilha sonora. Aí ela ligou o rádio. E por um milagre, a música que estava tocando na rádio evangélica era Canção de Agar. E é uma música que nunca toca em rádio nenhuma, mas naquele dia estava tocando. Tipo, o anjo obrigou o cara a colocar na programação. E quando ela ouviu aquela música, tem uma parte que fala: quem é esse que me vê? Quem é esse que me vê? Quero conhecer o Deus que me vê. E ela tomou a decisão de não se suicidar, se converteu a Jesus e escreveu um e-mail para mim,
Então, essa música é a que carrega o testemunho conhecido mais forte que eu já recebi. Então, creio que marcou muito a minha vida. Tá, e agora terminei assim com todo mundo, vou terminar com você também, pedindo para que você deixe uma mensagem para a galera que está aqui, que é a galera que tem tentado romper os desafios e tirar o evangelho aqui de dentro das 4 paredes da igreja e levar isso para o mundo, alcançar pessoas, fazer a diferença, que é a galera Move. Eu acredito que algumas pessoas têm o poder de evangelizar, ela recebeu de Deus uma capacitação, eu creio que todos nós recebemos, mas existem pessoas que são evangelistas. Efésios capítulo 4 fala que Deus deu alguns a apóstolos, outro a evangelistas. Então, assim, a minha palavra vai para alguns, não para todos. Eu acho que o que era para falar para todos eu já falei, vai para alguns. Alguns de nós têm sobre si a responsabilidade de puxar a fila. Tem gente que quer fazer, tem gente que acha que sabe fazer, mas ela não conhece o caminho por onde fazer. E aí cai sobre os líderes, cai sobre aqueles que receberam de Deus a capacitação de organizar, de projetar, de ir à frente, puxar a fila. Eu amo quando os caras dizem assim, por Deus e por Gideão. Eles precisavam de alguém que direcionasse, alguém que falasse qual era o melhor caminho. Então isso que vocês estão propondo, de levar a galera para a praça para se ajoelhar, alguém pensou nisso. Não foi todo mundo que pensou nisso ao mesmo tempo. Quando você se propõe a ir para um asilo e cantar, alguém pensou nisso. Então o meu desafio é, continue projetando ideias, planos. Existe sobre alguns de vocês uma capacitação espiritual diferente, que é de puxar a fila. E se você tem essa capacitação de puxar a fila, mano, se levanta, se move, porque as pessoas vão se mover atrás de você. Tem um filme muito especial chamado Forrest Gump, o contador de histórias. E ele ilustra muito bem isso que acontece. Um dia de muita frustração, ele começou a correr. Ele saiu de casa e começou a correr. E aí as pessoas começaram a correr com ele. Ele ficou meses correndo. E as pessoas que iam correndo atrás dele, iam encontrando sentido para a sua vida, iam encontrando respostas para as suas perguntas. Ele não chamou ninguém para correr, mas porque ele correu, outros correram. Perguntaram para John Wesley, o que eu faço para chamar as pessoas? E ele respondeu, queime, e as pessoas virão por te ver queimar-te. Puxa a fila, faz, acontece, desenvolve, grita, dá ideia, dá uma de louco mesmo. Porque quando você começar a caminhar, quando você olhar para trás, vai ter gente caminhando com você. Glória a Deus. Thiago, obrigado. Tem presente pro Thiago? Tem, tá aqui, ó. Te dá um presente. Obrigado, João. Deus te abençoe, cara. Na seu ministério, que você continue. É nóis. Obrigado, gente. Deus abençoe. Vai. Peraí. That's how you change the world.